seja bem-vindo ao Ação Sustentável, o nosso programa de sustentabilidade, que traz aqui todas as novidades, todos os tabus e todos os desafios que nós temos, principalmente com relação a agro e meio ambiente. E hoje a gente vai falar de um grande desafio, e eu tenho a honra de ter aqui comigo Paulo Augusto Viana Barroso. Paulo Barroso, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui. Ele que é pesquisador da Embrapa. Gente, ele é mestre e doutor pela USP, eu estava aqui vendo com curiosidade, inclusive. O mestrado dele é em energia nuclear da agricultura e o doutorado em genética e melhoramento de plantas, e ele é o atual presidente da CTN-Bio. Obrigada, seja bem-vindo, Paulo. Oi, Samantha, obrigado. Eu é que agradeço. Para mim é que é uma honra estar aqui com vocês, né, numa ação sustentável, e espero que a gente possa esclarecer algumas coisas que estão acontecendo. Olha, eu também espero, porque sempre que a gente fala de transgênicos, de organismos geneticamente modificados aqui no Brasil, a gente já tem um exército que se levanta falando algumas coisas que não são cientificamente comprovadas, que não têm uma base técnica para sustentar. E eu vou começar com essa pergunta bem básica. Você acha que ainda existe muita desinformação em relação aos transgênicos no Brasil? Samantha, sem dúvida, né? Eu acho que alguns aspectos a respeito de interação com o meio ambiente e tecnologias ainda carecem de muita informação, né? E a gente não está falando de uma tecnologia que está disponibilizada há pouco tempo. Na verdade, a gente tem um uso intenso de transgênicos, seja na agricultura, seja na indústria. Isso reflete no nosso cotidiano, né? Há mais de 15 anos. E a gente não consegue, ainda não conseguiu levar a informação, mas as pessoas estão consumindo sem nenhum problema, o que já é uma grande coisa. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente não tem ideia do quanto Uhum. consumimos de transgênicos, né? De coisas e do dia a dia. Você tem Sim. ideia da base, assim, digamos, uma média do número de produtos transgênicos que são consumidos no Brasil hoje? Samantha, o último levantamento que a gente fez é um processo longo que começou lá atrás com uma primeira vacina, depois a soja AR. São mais de 216 aprovações comerciais de organismos geneticamente modificados no Brasil. De modo geral, as pessoas associam muito com planta, né? Assim, transgênico, planta, grandes indústrias. Mas, na verdade, a gente tem uma ampla gama de produtos que vão desde as vacinas de Covid, uma parte delas é geneticamente modificada e passou pela avaliação da CTN-Bio, enzimas que a gente usa em cosméticos, em produtos de limpeza, e também as plantas, né? Então, das aprovações realizadas foram mais de 216, isso eu posso te afirmar. Então é muita coisa que está no cotidiano de todos os brasileiros hoje. Isso é importante a gente trazer primeiro essa informação. Uhum. Então, não fique você que está em casa achando que você não consome produtos transgênicos, porque você nem sabe, né, o tanto de produto transgênico que está aí. E aí eu vou começar de uma outra parte agora, entrando um pouquinho mais na parte científica, Paulo, para a gente ir crescendo aqui no nosso nível de conhecimento, que essa é a ideia, né? O que é um produto transgênico? A gente fala que ele é geneticamente modificado. Uhum. Dá um exemplo simples para a gente de uma transformação, de uma modificação na Sim. genética de um produto e qual que é a vantagem que ela traz. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo das vacinas de Covid, que está todo mundo sabendo hoje, né? Então, a vacina de Covid, por exemplo, da AstraZeneca, né, ela é feita em um vírus de chimpanzé, que é o chassi disso, o vetor viral, e ela tem esse adenovírus de chimpanzé tem um gene só da proteína S do SARS-CoV-2. Né? Então, essa vacina que está todo mundo tomando, muita gente já tomou e se beneficiando disso, é um vírus transgênico. Na outra ponta, a gente tem, por exemplo, a soja que é resistente a insetos.
Então, é uma soja normal, que tem seus milhares de genes, milhões de genes normais, e nessa soja foi inserido um ou dois genes adicionais. Esses genes conferem resistência a lagartas, então a lagarta não é capaz de se alimentar na soja, e esses genes que estão lá, que fazem com que a lagarta não possa se alimentar, são inócuos a humanos. Né? Então a gente tem uma soja em que a gente usa menos inseticida, porque ela já é naturalmente resistente à lagarta, e que é tão boa quanto a soja convencional para a gente. Né? Então são mais de 216 produtos dessa natureza. Eu costumo falar que não tem um brasileiro que não consuma todos os dias algum produto de origem de produtos aprovados pela CTNBio. Não tem. Né? Desde algodão, soja, milho, é muita coisa, Samantha. Não, imagino. E aí a gente para e faz essa reflexão. Se existe a soja que já tem um repelente natural a esse inseto, e Sim. ela vai precisar, como você comentou, de menos defensivo para que não seja atacada por esse inseto, ao contrário do que se diz, ela é melhor para a saúde, certo? Assim, ela no mínimo igual, né? Não vou falar se é melhor ou pior, se o inseticida faz bem ou faz mal. Eu acho que tem uma legislação específica sobre inseticida que também leva a segurança ao povo brasileiro. De qualquer modo, ela é no mínimo igual. A CTNBio, o parâmetro da CTNBio é a segurança similar ao convencional. Então, nada que tenha qualquer aspecto que possa alterar a segurança em relação ao convencional é aprovado pela CTNBio. Então, seja algodão, seja milho, seja cana, seja feijão, seja soja, ou seja insulina para humano, hormônio de crescimento para humano, ou vacinas, todos eles são comparados em relação ao convencional. Então, a CTNBio só aprova depois que recebe dados bastante robustos e faz uma análise bastante precisa em relação à segurança, e só autoriza que vá para o mercado, que vá para consumo em larga escala, se aquilo for no mínimo idêntico. Né? Mas eu concordo com você, eu imagino que a soja transgênica seja um pouco mais segura, inclusive, do que a soja convencional. Muito bem. Saindo desta reflexão, a gente vai para a parte de como esses alimentos, como esses produtos cosméticos, enfim, transgênicos, podem ser aprovados. A gente tem uma lei de 2005 que diz lá quais são os procedimentos de pesquisa, de liberação, de transporte, de armazenamento, todas as regras de como esse produto sai de um produto que não tem uma modificação genética, até o processo em que essa pesquisa é feita, depois é aprovado essa modificação, e depois esse produto é colocado no mercado, que é a Lei 11.105 de 2005, certo? Exato. Esta lei, como é feita pela CTNBio, que é essa Câmara Técnica que avalia, formada por 54 cientistas e técnicos, né, que são 27 titulares e 27 suplentes, como que é o papel dessa Câmara Técnica da CTNBio na avaliação desse método que está estipulado em lei para que um produto transgênico possa ser colocado no mercado? Bom, primeiro eu queria deixar claro que essa é uma lei que muitos países, inclusive, copiam. Né? Eles acham que é uma lei tão eficiente, tão adequada, que alguns países tentam fazer marcos regulatórios muito parecidos. E também alguns países, ontem eu estava conversando com uma organização argentina, tentaram implementar alguma coisa similar à CTNBio no país deles. Né? Então, é um modelo que está sendo exportado para outros lugares, né? Apesar da CTNBio não ser o foco dela seja a avaliação local, o modelo da lei e o modelo da CTNBio está sendo usado em outros países, o que para a gente é um grande orgulho. Em relação ao processo de avaliação, a CTNBio avalia desde o início, assim, ela credencia instalações, ela permite com que as instituições tenham uma comissão interna de biossegurança, e tem normas que a CTNBio, a partir da lei de biossegurança, estabeleceu para cada um dos processos que são realizados. Desde
da concepção do projeto que vai gerar o OGM, passando pelo processo de desenvolvimento dele, de validação da tecnologia, e que chega ao final, né, com a avaliação para liberação para uso comercial. Então, a gente avalia com detalhes o impacto no meio ambiente, quais são os possíveis impactos que podem haver no meio ambiente, quais são os possíveis impactos que pode haver na saúde humana e também os possíveis impactos que podem ter na saúde animal. Há uma série de questões que têm que ser respondidas por quem quer, pela empresa requerente, né, pelo instituto de pesquisa ou empresa requerente. Ela tem que trazer respostas muito precisas, baseadas em dados experimentais, que são avaliados por esses membros da CTNBio. Então, para cada processo de avaliação, a gente tem 4 pareceristas, um da área ambiental, um da área de saúde humana, um da área de saúde animal e um da parte de vegetal. Então, o conjunto dessas informações trazidas por esses especialistas é debatido pelos demais cientistas que compõem a CTNBio e a gente toma uma decisão de seguir adiante ou não com aquele produto, aprová-lo ou não, permitindo que a sociedade utilize ou não. Isso vale também para pesquisa, isso também vale para credenciamento de instalações. Então, tudo é feito dentro de um escopo de grande vigilância da CTNBio e dos órgãos que fazem a fiscalização, que foi determinado pela lei, que o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente são responsáveis pela fiscalização da execução dessas atividades. Eu achava até que era menos vigiado, né? Eu achava que era, sim, avaliações com relação a impactos no meio ambiente, impactos na saúde humana e nas outras produções que pudessem interferir esse produto, mas ainda nessas outras produções é dividido em animal e vegetal, quer dizer, mais ainda controlado, né? Sim, é um processo que a gente incorporou tudo que existe de discussão importante no mundo, científica e regulatória, dentro das normas da CTNBio. A gente faz com muito detalhe, sem pressa alguma de chegar a uma resolução. Sempre que a gente tem dúvidas a respeito, a gente coloca o processo em diligência, formulando mais perguntas que resolvam aquelas questões que não estão adequadamente respondidas no processo. Então, é um processo muito bem executado do seu ponto de vista de regulação e seu ponto de vista de avaliação. Eu acho que são poucas as instituições que têm cientistas elaborando as normas e cientistas avaliando isso. Isso traz um certo conforto, né? Porque, embora a gente reconheça a competência de todas as outras agências, a CTNBio tem esse diferencial. Os cientistas não só elaboram as normas, quanto eles avaliam a execução dessas normas. Então, isso traz uma grande segurança ao processo, né? E só queria lembrar, a CTNBio não é uma coisa nova, né? Os processos não são novos. A CTNBio tem 25 anos. Né? Desses 25, em 15, ela atuou de modo bastante incisivo, porque a Lei de Biossegurança atual permitiu isso, né? Deu as competências adequadas para que a CTNBio avaliasse isso com os detalhes necessários e com a competência necessária para fazer essas avaliações. E é com orgulho, muito orgulho, que a CTNBio olha para trás, né? Verifica que de todos esses transgênicos liberados, a gente não teve nenhum relato de problemas, seja ao meio ambiente, seja a saúde humana e seja a saúde animal. Então, a gente tem muito orgulho do nosso passado e isso nos traz uma grande responsabilidade de continuarmos fazendo um bom trabalho, né, para que esse legado seja uma coisa permanente. Essa ia ser a minha próxima pergunta, quer dizer, se já faz 25 anos que existe a Câmara, há pelo menos 15, depois da Lei 11.105, que aumentou a competência do CTNBio, já não houve nenhuma intercorrência. Então, pessoal, aqui, né, vamos passar a régua nesse momento. Existem transgênicos, mais de 200 produtos, que costumeiramente todos nós consumimos todos os dias no nosso país. Existe uma lei excelente que está sendo, inclusive, servindo de balizador para
outros países para ter uma lei de biossegurança e um histórico de pelo menos 15 anos sem intercorrências. Ok, passamos a régua. Vamos ao problema. Estava muito bom para ser verdade. Paulo, existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 11.105, que basicamente exige estudo de impacto ambiental para cada uma das pesquisas. Fala um pouquinho mais sobre o que está sendo questionado em relação à lei que já está em vigência há 16 anos, né? 2005, a gente está em 2021. O que está acontecendo? Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi protocolada logo que a lei foi promulgada, né? Então, a lei é de 2005 e a DI também é de 2005. Durante muito tempo, ela ficou sob com o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello não colocou isso em nenhum momento em discussão. Quando o ministro Nunes Marques foi alçado ao STF, ele trouxe essa ADI à tona e ela está sendo discutida nesse momento, né? Então, o pressuposto básico dessa ADI é que todo OGM é potencialmente danoso ao meio ambiente. Essa é uma hipótese que já foi comprovada ser falsa, né? A gente usa os transgênicos em larga escala há pelo menos 15 anos, só porque você tem uma ideia, né? Só em plantas são mais de 53 milhões de hectares plantados todos os anos com variedades geneticamente modificadas. E isso entra na nossa cadeia de consumo, né? Tanto para animais quanto para pessoas. E é uma parte significativa daquilo que é exportado pelo Brasil e recebido de modo seguro por outros países que são os países importadores. Então, o pressuposto básico é isso, que todo OGM é potencialmente danoso ao meio ambiente. Agora, não faz o menor sentido, depois desses 15 anos, desses 53 milhões de hectares sendo plantados, e fazendo um parênteses, esses 53 milhões representam mais de 70% da agricultura praticada no país, né? Com uma série de vacinas aprovadas, com uma série de produtos para saúde humana e animal, insulina, hormônio de crescimento e alguns outros medicamentos para câncer e outras coisas, no consumo do povo brasileiro sem nenhum problema. Então, significa que nem todo OGM é potencialmente danoso ao meio ambiente e o que a lei dá à CTN-Bio é a capacidade de fazer esse discernimento prévio, de pegar todos os processos que passam, avaliando caso a caso e fazer o discernimento. Se ele tiver algum potencial de dano ao meio ambiente, a CTN-Bio remete aos órgãos ambientais para que se faça o EIA-RIMA. Agora, se ele não for, a CTN-Bio, de posse dessa informação, segue com o processo e faz uma avaliação da segurança dele para todas as questões que são pertinentes e faz ou não a liberação comercial desse OGM. Não, eu acho assim, nós precisamos fazer algumas observações. Primeiro, esclarecer a você que está nos assistindo, que não tem conhecimento, o que é um EIA-RIMA. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, essas são as siglas. O estudo de impacto ambiental é um estudo extremamente complexo, profundo, multidisciplinar, envolve vários profissionais, vários técnicos, caro, moroso, e que não faz sentido que ele seja aplicado para tudo, para todo e qualquer processo e que envolva um organismo geneticamente modificado. Então, esse é o primeiro ponto. Isso vai tornar tão moroso, tão caro, tão complexo, tão burocrática a aprovação de um OGM que vai atrasar muito a evolução e enfim, todo o nosso avanço. O segundo ponto é que, meu Deus, se nós temos uma Câmara Técnica especializada, formada por 54 técnicos cientistas renomados, ligados a este tipo de conhecimento específico, que é o organismo geneticamente modificados, que vão avaliar, inclusive, a saúde ambiental e o risco ambiental desse processo, se nós exigirmos que haja um EIA-RIMA para cada produto, a gente vai mandar para a gente menos
capacitada, não no sentido de pejorativo, mas com menos especificidade de conhecimento para avaliar aquele processo de criação ou de manipulação ou de pesquisa de organismos geneticamente modificados. Então, não faz nenhum sentido do ponto de vista científico, ou eu estou exagerando, Paulo? Por favor, me ajude. A lei de 2005 ela vem justamente a ajustar isso, as competências disso. Antes de 2005, teve uma outra lei promulgada em 95 que ficou confuso quem seria. Então, tanto a CTNBio atuava, quanto também os órgãos ambientais, exigindo as coisas de um estudo de impacto ambiental. Isso fez com que a gente não conseguisse avançar, seja na pesquisa científica, lembrando que não é só a liberação comercial, né? Todos os processos estariam submetidos à EARIMA, inclusive as pesquisas em laboratório, a campo, tudo isso provavelmente teria que se passar por um estudo de impacto ambiental. Isso fez que de 96, que quando a CTNBio foi instituída, até 2005, a gente não avançasse praticamente nada. Foi como uma moratória branca. Né? Existiu um período em que nada avançava na biotecnologia brasileira. Inclusive, teve alguns reflexos econômicos bastante importantes. Né? Em função das demoras, a gente teve aquele problema da soja ilegal, o pessoal chamava de soja maradona. Né? Alguns produtores querendo ter acesso a isso, apesar da CTNBio ter autorizado, existiram processos na justiça que impediram que o que a CTNBio havia liberado não pudesse chegar ao público que precisaria usar a soja transgênica, fez com que uma parte do Rio Grande do Sul cultivasse a chamada soja maradona. Então, se eventualmente essa DI for acatada pelo STF, a gente pode voltar a ter a situação que você descreveu, né? Em processos mais custosos, mais lentos e que pode atrasar muito o desenvolvimento científico do Brasil. Não só o uso dos transgênicos, mas o desenvolvimento científico brasileiro. Não, e a gente já tem a prova do bom e a prova do ruim, né? Isso que você acabou de nos trazer prova que esse excesso de burocracia, essa morosidade, ela atrasa efetivamente o avanço científico e depois, em contraponto, nós já temos 15 anos de prova que o avanço da ciência foi benéfico e não houve risco ou incidente ao meio ambiente. Quer dizer, nós temos aí o tempo nos provando que do jeito que tá bom. O que eu disse e repito, assim, são mais de 216 autorizações sem nenhum problema. Então, isso não significa que a CTNBio foi leniente, né? Muitos processos pararam antes disso porque a CTNBio simplesmente não aprovou. Então, é uma coisa que a hipótese original da ADI está errada, né? Nem todo OGM é potencialmente danoso ao meio ambiente e a CTNBio foi capaz até o momento de fazer a distinção daquilo que poderia ser daquilo que não é potencialmente danoso ao meio ambiente. Não, excelente. Eu acho que os esclarecimentos, assim, você foi de uma clareza solar e eu gostaria de deixar aqui para você que está nos assistindo, para você que conhece, que entendeu o problema, que é nacional, não é um problema da agricultura, é um problema do Brasil. Nós vamos ficar para trás. A gente já tem, né, problemas de incentivo, de investimento em pesquisa, na ciência brasileira. Se nós tivermos mais essa burocracia, mais esta obrigação que não tem uma aplicação efetiva, a gente vai atrasar. Mas eu gostaria de deixar para você a provocação. Compartilhe esse programa com as pessoas para que elas compreendam com quem mais entende. Eu estou aqui com o presidente da CTNBio, para que as pessoas entendam que não há risco. E a segunda provocação é a seguinte: está rolando aí pela internet um pedido para que haja uma assinatura de apoio, de pedido ao STF que julgue improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, para que ela não seja julgada favoravelmente a quem pediu esse estudo de impacto ambiental de forma
totalmente aleatória, né, Paulo? Pedir para tudo não faz nenhum sentido. Em um minutinho, o que você quer dizer aí para esse nosso produtor, para esse nosso telespectador? Então, eu peço a vocês que, se puderem, de alguma maneira, entender que o problema pode ser bastante grave à agricultura brasileira e puderem expressar isso de alguma maneira, seria uma coisa muito importante. Queria dizer também que, assim como a CTNB é um colegiado e que muitas vezes tem vozes dissonantes dentro, mas que é capaz de chegar a um bom resultado, porque o colegiado entende muito mais que membros individuais, eu confio muito no STF e eu acho que o STF vai chegar a uma decisão sábia. E agradeço muito a você, Samantha, e a todos que estão nos ouvindo, a oportunidade de estar aqui e esclarecer esses pontos. Muito obrigado, viu? Imagina, nós é que agradecemos, a gente precisa valorizar o que é feito de bom nesse país e tem muita coisa boa no Brasil, Paulo. Que Deus te abençoe na tua missão, porque de fato a gente sabe o quanto que isso colabora, né, com a distribuição de alimentos, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e o Ação Sustentável está aqui à sua disposição. E para você que nos assiste, não fique omisso, né? Se manifeste de alguma forma, mande um e-mail, um WhatsApp, dê um telefonema ou procure essa petição que está rodando aí nas redes sociais para assinar o apoio à continuidade da forma como está, né? Então, ao julgamento de improcedência dessa DIN. O Ação Sustentável fica por aqui e semana que vem a gente está de volta. Grande abraço!